Olá, internautas, graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a salvação. O que é a salvação? De onde vem a salvação? Por que a salvação? A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem no jardim do Éden. Da costela do homem, Adão, ele fez Eva, a varoa, fez macho e fêmea. Mas infelizmente, lá no Éden, ambos desobedeceram a Deus, cometendo o pecado. E o pecado trouxe a nossa inimizade para com Deus. O pecado fez o homem escravo. E, consequentemente, Romanos vai falar para nós que o homem ficou destituído da glória e da graça de Deus. Tornou-se inimigo de Deus. Então, Deus traça um plano de salvação. O que é a salvação? Livrar você de um perigo iminente. E como o homem estava condenado depois do pecado, somente um ato de redenção para remir, para trazer o homem de volta. Então a salvação ela é ofertada por Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz, ele se fez maldito, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, e nos resgatou da ira divina, da ira futura, através do seu sangue. Isto é a salvação. Mas antes de nós passarmos o vídeo de hoje explicativo sobre a salvação, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, tá? Acionasse o sininho, deixasse o seu like e também compartilhasse esse canal com mais pessoas, tá bom? Breve nós vamos colocar outros tópicos, tópico de oração no canal, para que nós possamos adorar a Deus não somente com a palavra, mas também com a oração. Então, vamos ao vídeo de hoje. A salvação. O que é a salvação? A salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e de todas as suas consequências. Somente Jesus nos pode salvar do pecado. A Bíblia usa várias vezes a palavra salvar e salvação. Às vezes, ela transmite a ideia de uma pessoa ser livrada do perigo ou da destruição. Êxodo, capítulo 14, verso 13 e verso 14. Atos, capítulo 27, verso 20. Mas na Bíblia é mais comum essas palavras se referirem à pessoa ser livrada do pecado. Mateus 1, 21. O pecado é o que causa a morte. Assim, quem é livrado do pecado tem a esperança de nunca morrer, ou seja, de viver para sempre. João, capítulo 3, verso 16 e 17. O que fazer para conseguir a salvação? Para conseguir a salvação, não adianta apenas ter fé em Jesus. Você também precisa mostrar essa fé em sua vida. Você faz isso para obedecer às ordens de Jesus. Em Atos capítulo 4, verso 10 e verso 12. Em Romanos capítulo 10 e verso 9. E em Hebreus capítulo 5 e verso 9. A Bíblia mostra que você também precisa obedecer a Deus para provar que sua fé é verdadeira. Tiago capítulo 2, verso 24 ao 26. Só que conseguir a salvação não depende apenas de nós. A salvação é um presente de Deus. Ele nos dá esse presente por causa da sua bondade imerecida. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. É possível perder a salvação? A resposta a essa pergunta é sim. Por exemplo, uma pessoa que estava se afogando e foi salva pode pular na água de novo. Da mesma maneira, uma pessoa que foi salva do pecado por meio da sua fé na pessoa de Jesus pode parar de mostrar essa fé. Se ela fizer isso, vai perder a salvação. É por isso que a Bíblia incentiva os cristãos que foram salvos a travar uma luta árdua pela fé. Judas capítulo 3. A Bíblia também avisa que os que foram salvos persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Quem é o Salvador? Deus ou Jesus?
A Bíblia ensina que Deus é o responsável principal pela nossa salvação. Por isso, muitas das vezes, ele é chamado de Salvador. Isaías, capítulo 43, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 10. Judas 25. Deus também usou vários homens para libertar os israelitas. A Bíblia chama esses homens de salvadores. Neemias, capítulo 9, verso 27. Juízes, capítulo 3, verso 9 e 15. Segundo Reis, capítulo 13, verso 5. Da mesma maneira, a Bíblia também se refere a Jesus como nosso Salvador. Isso porque Deus nos salva do pecado por meio do sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Atos, capítulo 5, verso 31. Tito, capítulo 1, verso 4. Será que todos serão salvos? A resposta a esta pergunta é não. Algumas pessoas não serão salvas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que estão sendo salvos? Comparando obter a salvação com o passar de uma porta estreita, Jesus respondeu: Esforcem-se vigorosamente para entrar pela porta estreita, pois eu lhes digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Lucas capítulo 13, verso 23 e 24. Mitos a respeito de todos serem salvos. O mito. O texto de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, apoia a ideia de que todos serão salvos porque diz que, em Cristo, todos receberão a vida. O fato, esse texto está falando sobre todos os que são ressuscitados. O contexto indica isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 e 13, verso 20, 21 e 35. Assim, a frase "em Cristo todos receberão vida" simplesmente significa que todos os que são ressuscitados recebem essa bênção por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 11 e o verso 25. Mito 2. O texto de Tito, capítulo 2, verso 11, apoia a ideia de que todos serão salvos, porque diz que Deus está trazendo salvação a todos os homens. Almeida revisada e corrigida. O fato do texto. A palavra grega traduzida todos, nesse versículo também pode significar toda espécie ou variedade. Por isso, a ideia correta em Tito 2,11 é que Deus está dando uma oportunidade de salvação para todos os tipos de pessoas. Isso inclui pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Mito 3. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, apoia uma ideia de que todos serão salvos porque diz que Deus não deseja que ninguém seja destruído. Mas e o fato desse texto? Deus quer que as pessoas sejam salvas, mas ele não obriga ninguém a aceitar salvação. Quando o dia do julgamento chegar, os maus serão destruídos. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 7. A salvação em Jesus. Todos estávamos em uma situação ruim, insustentável, porque todos pecamos e o pecado tem muitas consequências negativas. Por causa do pecado, ficamos separados de Deus, que é a fonte de toda a vida, e por isso somos designados a morrer, ficando eternamente separados de Deus. Romanos, capítulo 6, verso 23. O pecado também escraviza, nos compelindo a fazer muitas coisas erradas. Descubra aqui consequências gravíssimas do pecado. O pecado trouxe a morte. O pecado separou o homem de Deus. O pecado fez o homem ter uma consciência pecaminosa. O pecado fez o homem escravo dele. E só o sangue de Jesus é que pode libertar o homem do pecado. Conclusão. Ninguém consegue se salvar sozinho do pecado e de suas consequências. O preço é demasiadamente alto e estamos presos,
Precisamos de um Salvador. Por isso, Deus enviou Jesus para nos salvar. Com sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. João, capítulo 3, verso 16 e 17. Através de Jesus, podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus é o nosso Salvador. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E quando deu o brado na cruz, rendendo o seu espírito, ele consumou a obra salvadora. Por seu sangue somos regenerados, justificados, purificados, perdoados. Seu sangue que perdoa e purifica de todo pecado. A ele toda a honra, a ele toda a glória e todo o louvor, para todo sempre. Amém.